discurso do presidente Lula, logo após ser declarado vencedor das eleições, foi um discurso alvissareiro, né? Ele teve a humildade de dizer que ele governaria com as forças que o ajudaram a vencer no segundo turno. Foi muito bom o Lula não ter ganho no primeiro turno, porque a sociedade teria dado uma carta em branco para ele, e ao ir para o segundo turno e vencer com alguma dificuldade, né? A diferença foi a menor da história das eleições presidenciais, ele propôs à sociedade um governo mais inclusivo, um governo com a participação de outras forças que não só o PT. Nos governos anteriores, o PT ganhou uma importância muito grande no governo, até pela capacidade eleitoral do presidente Lula, depois da Dilma, e pela popularidade, né, que o presidente Lula conseguiu, principalmente no seu segundo mandato, e transferiu para presidente Dilma. Agora você tem, como você bem pontuou, você tem um país dividido, né? Metade dos eleitores que votaram contra o presidente Lula, e essa metade que votou contra é uma metade que rejeita, e essa rejeição é muito parecida com ódio, é uma rejeição muito intensa. Então a gente tem um período para que se jogue água, né, na fervura, para que a gente tenha uma tranquilidade aí nesse processo de transição. Agora, Rubens, você usou a palavra ódio, né? E a gente vem acompanhando algumas manifestações pelo país. Logo no começo, assim que nós tivemos já a consolidação do resultado das urnas, tivemos alguns protestos em estradas e também agora esse movimento de pessoas que vão principalmente em frente às sedes do Exército, aqui em São Paulo, na região do Ibirapuera. Será que se acalma o ânimo ou teremos um período de 4 anos ainda turbulento? Olha, a tendência, Tiago, outro dia eu estava até dando uma entrevista e brinquei, você não existe um estado de mobilização permanente, né? A mobilização, por definição, ela acontece num período de tempo. Eu acho muito difícil, né, que essa mobilização, que essa vontade, né, dos eleitores, de alguns eleitores do Bolsonaro de se manifestarem, de protestarem, que isso aí dure um longo período de tempo e envolva um conjunto grande de pessoas, né? Então eu acho que a tendência é que esse movimento aí se dilua, embora você tenha criado no governo Bolsonaro um contingente aí bastante expressivo, estima-se que de 15% a 18%, do que eu chamo de o bolsonarista raiz, né? Quem que é o bolsonarista raiz? É o que rejeita o Lula, é o que se manifesta, é que a sua opinião é mais visível para a sociedade, ele acha que o Bolsonaro está fazendo um governo ótimo ou bom. Então, esse bolsonarista raiz aí, ele vai, não com essa mobilização toda, mas deve se manifestar ao longo do governo Lula. Agora, Rubens, o que também é possível esperar em relação aos próximos 4 anos do presidente Jair Bolsonaro? Ele fez 2 dias depois um pronunciamento muito breve, não chegou a citar o nome do presidente eleito Lula, e isso acaba gerando mais protestos, porque ele se posiciona de uma certa maneira e que é muitas vezes criticado. De que maneira é possível fazer uma leitura dele como um líder político que, claro, de qualquer forma, tem muitos votos, aliás, os dois são campeões de votos, ele se cacifa para 2026? Veja, o Bolsonaro é um líder, vamos dizer assim, um líder de massa. E ele não é um grande articulador político, ele não é um homem que tem grande influência em partidos, né? Ele é um líder de massa, ele é um líder carismático de massa. E essa massa que ele lidera, ou que essa massa que espelha no Bolsonaro uma liderança que merece ser seguida, é uma massa diferente daquela que o Lula, por exemplo, lidera.
Quer dizer, o eleitor típico do Bolsonaro, o bolsonarista raiz, ele é um homem que vive no Sudeste e no Sul, que tem uma escolaridade superior, que ganha entre 5 e 10 salários mínimos, que está inserido no mercado de trabalho. Então, esse bolsonarista aí raiz, ele se movimenta muito mais na sociedade, ele expressa muito mais sua opinião. E tem o Bolsonaro como espelho. Então, eu imagino, né, que o Bolsonaro não vá mudar para Trancoso e ficar lá vendo as ondas. Eu imagino que ele, até pelo grande potencial de votos, né, que ele demonstrou ter, ele se manifeste aí no estilo dele, né? Eu não vejo o Bolsonaro articulando oposição, por exemplo, no Congresso Nacional. Eu acho que ele seguirá seu caminho, colocando em alguns momentos, fazendo as declarações de praxe, e assim ele deve seguir aí durante o governo. Estamos conversando com o cientista político Rubens Figueiredo, nesta edição do Diálogo Jovem Pan. Ô Rubens, falando sobre as instituições de novo, e principalmente a área da justiça, né? O TSE ganhou uma força muito grande nesse período eleitoral, com algumas decisões que muitas vezes são chamadas de decisões que censuram pessoas e até mesmo veículos de comunicação. Não sei se você concorda com essas análises que foram feitas nessas últimas semanas, mas eu pergunto, o peso do Tribunal Superior Eleitoral nessa eleição foi um peso desmedido, diferente de outras eleições ou não? Eu acredito que sim, né? A sociedade, ela vive um momento novo. A possibilidade, as redes sociais oferecem um conjunto enorme de informações, e muitas vezes as informações não são exatamente verdadeiras. Agora, daí você imaginar que um tribunal é capaz de proibir aquilo que ele acha que não é verdadeiro, aquilo que tem teria uma dissonância entre a premissa e a conclusão, obviamente que é uma atitude, uma iniciativa que contém um certo grau de exagero, né? Você não poder, por exemplo, pontuar que o presidente eleito Lula é um ex-detento, né, um ex-presidiário, porque isso é uma fake news, não dá, é ininteligível, né? Como é que isso pode acontecer numa sociedade moderna? Por outro lado, é verdade também que as nossas eleições, ao longo do tempo, elas têm se desenvolvido com tranquilidade, mesmo nesse ano de tanta polarização, e que, salvo algo absolutamente novo, as urnas também mostram que elas são confiáveis. Então, não pode nem haver um exagero do TSE e nem esse inconformismo, né, contra a derrota do presidente Bolsonaro. Até prova em contrário, as eleições foram limpas e refletiram a vontade da população, do eleitorado brasileiro. Agora, Rubens, para encerrar essa parte falando dos protestos e também de questionamentos eleitorais, né? A gente teve recentemente mais discussões em relação a urnas eletrônicas e também algumas pessoas que pedem alguma espécie de intervenção militar, que o Exército intervenha e impeça posse do presidente eleito Lula. Tudo isso preocupa você como cientista político de muita experiência, de anos? Eu acho que não é assim que a democracia funciona, né, Tiago? Então, nós vamos exigir que o Congresso feche. O Congresso é muito mal avaliado. Se você fizer uma pesquisa, você acha que o Congresso deve ser fechado e a maioria das pessoas acharem, você vai lá e fecha o Congresso, não é assim que funciona, né? A credibilidade das instituições, elas precisam ser respeitadas, porque, afinal de contas, o Brasil, os indicadores internacionais mostram nossa democracia num plano intermediário ali. Nós não somos um país institucionalmente bagunçado, né? Agora,
Nunca na história brasileira, desde 1989, quando começaram a ser realizadas as pesquisas que mapeiam o apoio que a sociedade, a opinião pública, o eleitorado dá à democracia, nunca a democracia teve tanto apoio. Você tem um contingente de 79% dos brasileiros, um recorde histórico, segundo a pesquisa mais recente que mediu esse assunto. 79% acham que a democracia é a melhor forma de governo em todos os casos. E apenas 5% acham que, em alguns momentos, a ditadura é melhor. Então, essa reivindicação, esse movimento pedindo intervenção militar é um movimento amplamente minoritário na sociedade brasileira, né? Apenas 5% dos brasileiros. E o interessante é que 80% dos eleitores do Bolsonaro apoiam a democracia. Então, essa movimentação, essa manifestação, ela é residual na sociedade brasileira e a gente tem que, acima de tudo, respeitar a democracia. A gente pode discordar do Supremo Tribunal Federal, a gente pode discordar do TSE, mas são as instituições que estão aí, as instituições democráticas que ajudam a consolidar a governabilidade do Brasil.